Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão no meio desse tormento causado pela Covid-19? Nós estamos no meio de uma pandemia e isso só piora com as chamadas fake news. Você sabe o que são as fake news? São essas notícias falsas que circulam na internet? Você sabe como detectar uma fake news? Como evitar que elas se espalhem? É disso que nós vamos tratar durante os nossos encontros. Bom, nesse primeiro encontro nós vamos entender o que é notícia. É um conteúdo que vocês vão ver durante o ano letivo de vocês, durante o ano escolar, mas nós vamos dar aqui um spoiler para ir ajudando vocês nos estudos, ok? Bom, a notícia ela é um gênero textual, ela está nos jornais, no rádio, na TV, na internet. E nós trouxemos aqui um exemplo bem famoso no jornalismo para ajudar vocês a entenderem. Por exemplo, você não vai encontrar no jornalista dizendo que o cachorro mordeu o dono, né? Porque isso é um fato comum, não é verdade? É uma notícia comum. Mas e quando acontece ao contrário, né? Quando o dono morde o cachorro, que é esse exemplo que nós trouxemos aqui, olha, prestem atenção. Pedreiro matou o cão a dentadas, né? Isso pode virar uma notícia, é um fato extraordinário. A gente não espera que isso aconteça. Bom, mas afinal, o que é notícia, né? Quem decide o que vira notícia? Como que a gente descobre uma notícia exclusiva sem nós sermos super-heróis? A notícia ela é escrita por um jornalista, mas para alguém ficar sabendo o que ele escreveu, esse jornalista tem que publicar o que ele produziu em algum meio de comunicação, como jornal, revista, internet, a TV, ok? E esses veículos de comunicação, eles também têm donos que também apuram se aquilo que o jornalista produziu pode ou não, né, deve ou não ser publicado. Além disso, nós também temos a fonte de informação, né, que é aquela que traz as informações pertinentes para que aquela notícia seja produzida, e essa fonte de informação ela também faz parte da notícia. Afinal de contas, sem ela, essa notícia não teria o embasamento necessário para que fosse feita, né? E além disso, o jornalista ele tem que respeitar um conjunto de regras para conseguir publicar essa notícia de forma adequada, né? E a primeira dessas regras é chamada de critério de noticiabilidade. Então, o critério de noticiabilidade são princípios que norteiam se uma notícia vai ou não vai chamar a atenção de seus leitores. Por exemplo, falar de uma pessoa que morreu chama muito mais atenção do que falar de uma pessoa que nasceu, não é verdade? Falar de uma celebridade também chama muito mais atenção do que quando a gente fala de uma pessoa anônima. E por aí vai. Bom, então depois que a gente descobre qual assunto que chama mais atenção, aí sim é hora da gente escrever a notícia seguindo esse conjunto de regrinhas, porque afinal de contas a gente não pode sair escrevendo e publicando, né, coisas sem ter um parâmetro, sem seguir as regras, né? Então, aqui entra então o gênero textual no jornalismo. Então, além de ser objetivo, claro e direto, o texto jornalístico apresenta uma estrutura específica. Nós trouxemos para vocês um exemplo aqui, nós vamos ler juntos. Motorista embriagado mata motociclista em Juiz de Fora. O motorista embriagado, que fazia manobras arriscadas, entrou na contramão e atropelou o motociclista. O acidente foi em Juiz de Fora. A vítima, que havia saído do trabalho, não resistiu aos ferimentos. Então, ninguém vai contar que o homem saiu de casa, trabalhou o dia inteiro, deixou o trabalho e foi atropelado por um motorista bêbado. As pessoas vão logo dizer que o motorista embriagado atropela o motociclista no centro de Juiz de Fora. Então, essa forma de escrever que nós apresentamos para vocês, ela tem um nome. Ela é chamada de pirâmide invertida. Vamos ampliar aqui para a gente poder analisar junto de uma forma melhor. Ou seja, as principais informações, elas vão para o primeiro parágrafo da notícia, que passa a ter um nome específico. Esse primeiro parágrafo é chamado de lead. Bom, no lead, o leitor encontra logo de cara a informação para as perguntas: quem, o que, quando e onde. Bom, no nosso exemplo, o quem é o motorista, o que atropelou um trabalhador, quando, ontem e onde, no centro de Juiz de Fora. No segundo parágrafo, nós temos o chamado sublead. No
sublide entram as informações como e por quê. Então, a gente retomou a notícia para nós conseguirmos contextualizar melhor. Vou ampliar aqui para a gente conseguir ler junto. Então, o sublide traz que o motorista estava embriagado e dirigia em alta velocidade. Então, aí a gente tem o como e o porquê. Mas nem sempre foi assim. Antes, os jornais eles eram parecidos com os livros de literatura e não tinha essa questão de lead ou sublide como nós estamos vendo aqui. Foi nos Estados Unidos que eles pensaram essa forma de começar os textos jornalísticos. Vou colocar aqui para ilustrar, porque foi na guerra chamada de Guerra de Secessão que você estudou ou ainda vai estudar nas suas aulas de história que isso começou. Então, para noticiar a guerra, lá nos anos de 1860, o jornalista ele tinha que escrever e mandar a notícia para o jornal por meio de cavalo. Imagina isso, né? Para ficar fácil de encaixar nas páginas dos jornais, então, o repórter ele passou a colocar a informação mais importante no primeiro parágrafo, e se o texto ficasse maior que o espaço disponível, o editor cortava os últimos parágrafos e nada de importante ficava de fora das páginas. Era o que era chamado de corte pelo pé. Então, nós trouxemos para vocês exemplos para contextualizarmos aqui com o Brasil, né? No nosso país, o lead ele chegou na década de 50, ano que estreou a TV aqui no Brasil, então os jornais ficaram mais modernos, eles passaram a publicar mais fotos coloridas, além das notícias, né? Então as revistas e os jornais passaram a publicar reportagens, textos maiores, com mais informação, com mais fotos. Então a gente trouxe para vocês aqui 2 revistas para contextualizar esse cenário. E o jornalismo caminhava bem, até que recentemente começou a circular um monte de notícias falsas na rede, né? Então, boatos, mentiras, eles sempre existiram, né? Assim como erros no jornalismo. A diferença é que agora as pessoas criam mentiras de propósito, que são veiculadas como se fossem notícias verdadeiras. E na rede social, toda essa mentira circula livremente. Tem gente que acredita e ainda compartilha. Nós temos ações no jornalismo de combate a fake news, como o exemplo do fato ou fake que vocês estão vendo aqui no cantinho da tela. É uma ação muito importante do jornalismo para a gente conseguir combater esse compartilhamento de notícias falsas na internet, né? Porque as fake news elas confundem a população e podem levar à morte. Um exemplo disso aqui nós trouxemos para vocês aqui uma notícia real, né? Mulher espancada após boatos em rede social morre em Guarujá. Olhem os danos que as fake news podem causar. No caso da pandemia, por exemplo, todas as recomendações devem estar bem explicadas nas matérias. A informação correta pode salvar muitas vidas. As notícias sobre as formas de prevenção e de contágio da Covid-19 podem ajudar a reduzir o número de casos. Por isso é essencial que os dados principais estejam em destaque, como nós colocamos aqui no exemplo sobre o Disque Coronavírus funcionando em Juiz de Fora. Nós colocamos também outro exemplo, falando de que Juiz de Fora atingiu a marca de 500 infectados por Covid-19 no dia 20 de maio. Nós conversamos com o professor Wedencley Santana, da Faculdade de Comunicação da UFJF, e o professor falou sobre os desafios que os jornalistas enfrentam nesse processo de apuração e de publicação da notícia. Nem toda notícia que pode interessar o profissional jornalista para informar o seu público é vista de bom grado pela empresa que mantém essa publicação. Principalmente por questões políticas e questões comerciais. Né? Às vezes, em algumas cidades, desagradar em alguns lugares, até em alguns países, desagradar o poder local é arranjar uma encrenca muito séria. Desagradar os donos da economia local ou da economia regional pode trazer prejuízos imensos, inclusive o cancelamento de anúncios, o bloqueio em relação ao acesso a outras empresas e aí vai. Então, o jornalismo vai ter que lidar com isso, né? Não o jornalismo público, que é outra história, mas esse acaba tendo problemas com o Estado, né? A instância pública que o mantém, mas o jornalismo nem sempre ele consegue se pautar somente pelo interesse público. Ele prioritariamente se pauta pelo interesse público, mas ele tem muitas vezes que negociar o atendimento a esse interesse público com instâncias que não estão tão interessadas, vamos dizer assim, no público. Além dos fatores políticos e do interesse editorial, o jornalista ainda deve ficar atento às fontes.
Outro espaço de conflito é com as fontes. Muitas vezes essas fontes veem de bom grado, né, a relação com o jornalista, porque muitas vezes são a partir de matérias e reportagens e abordagens que não vão trazer grandes prejuízos, ou pelo contrário, vão promovê-las, né, na sociedade, em seus negócios, seus interesses e suas atividades, mas nem sempre as fontes veem de bom grado a aproximação de jornalista, principalmente se elas estiverem envolvidas em atividades não recomendáveis, vamos dizer assim, para não dizer atividades ilegais. E aí é mais um problema que o jornalista vai ter que lidar, porque justamente lidar com fontes, por mais que ele tenha deva ter algum tipo de proteção da empresa ou de respeitabilidade social pelo seu fazer, muitas vezes ele acaba se colocando em algum risco. Agradecemos ao professor que pesquisa assuntos relacionados à comunicação e à saúde e deixamos aqui uma reflexão para vocês. Seria muito bom que todo o público soubesse, entendesse do fazer jornalístico, fosse elevada à quinta potência quando se está diante de uma crise sanitária tão grave como nós vivemos hoje. Que tal agora ver o que você entendeu sobre notícia e fake news? Manda para o seu professor ou para a sua professora um exemplo de fake news que você ficou sabendo por meio do seu WhatsApp ou do celular de um parente. Na semana que vem, nós vamos mostrar aqui os exemplos que vocês enviaram e falar sobre jornalismo, dados e checagem. Até lá!